Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, do verso 14 em diante, o texto que nós teremos para a nossa meditação nesta noite. Romanos capítulo 12, do verso 14 em diante, diz assim a palavra de Deus: Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, queridos, escreveu esta epístola aos crentes que estavam ali na cidade de Roma, com um dos mais lindos textos que nós temos no Novo Testamento, uma brilhante exposição da salvação, do Evangelho, pela graça de Deus, a salvação pela fé, a justificação do homem pela fé em Jesus. É um texto realmente muito rico. E até o capítulo 11, Paulo vem expondo esta doutrina. Quando ele chega aqui neste capítulo 12, como ele faz em todas as suas epístolas, após explicar a doutrina, ele vai aplicá-la ao modo de vida dos cristãos. Porque a doutrina não é apenas uma teoria, mas é algo que deve guiar a nossa conduta. Porque se nós temos uma doutrina, ela deve ser seguida, praticada. A Bíblia não é um livro apenas para o conhecimento, mas para a prática, para nós colocarmos em ação isto que ela está nos ensinando. Então o apóstolo já havia explicado tudo sobre a salvação pela fé, a justificação por esta fé em Jesus, e agora ele vai dizer como esses que creram em Jesus devem viver. E ele começou no início do capítulo 12 dizendo que eles não devem seguir a forma ou o esquema do mundo, mas eles devem se transformar, se renovar no entendimento para compreender qual é a vontade de Deus. Ele prossegue então falando sobre uma série de questões, e chegando aqui do verso 9 em diante, ele vai até o verso 21 falando sobre como os crentes devem viver de forma a cumprir o bem, a praticar o bem e não o mal. Primeiramente, nos primeiros versículos, do 9 até o verso 13, ele está basicamente falando sobre como cumprir o bem nos relacionamentos com os irmãos. Mas quando ele chega no verso 14, ele começa a falar daqueles que não são crentes e como o cristão deve relacionar-se com estas pessoas, principalmente aqui com aquelas que estão perseguindo, que estão maltratando, que estão fazendo algo contra os cristãos. Paulo vai dizer como os crentes devem agir em relação a essas pessoas para praticar o bem e não o mal. E aí nós chegamos ao verso 19, que será o verso base, o verso onde nós iremos apoiar a maior parte do estudo nesta noite, que ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aí nós precisamos então, nesta noite,
entender o que o apóstolo está dizendo e, com o apoio de outros textos, entender o que a Bíblia fala sobre a vingança. Será que isto é uma coisa de Deus? Será que a vingança é uma coisa de Deus que nós devemos colocar em prática, ou como isso funciona nas Escrituras? Então nós vamos nesta noite entender um pouco sobre esta questão da vingança. Antes de entrarmos no texto, nós precisamos entender o que é uma vingança. O dicionário, ele diz que vingança é um ato nocivo, é um ato que alguém faz contra outra pessoa, praticado em nome próprio ou alheio. Eu posso vingar a mim mesmo ou vingar uma outra pessoa por alguém que foi lesado, alguém que se sentiu prejudicado, em represália, ou seja, em retribuição contra aquele que é o causador desse dano. Então a vingança é quando alguém resolve fazer algo mal com uma pessoa porque já recebeu dessa pessoa algum mal, ou uma outra pessoa querida sua foi vítima deste mal e agora ele vai devolver o mal a esta pessoa. A vingança, portanto, é uma ação retributiva, ou seja, há uma retribuição, uma recompensa. Alguém está fazendo algo com o outro porque ele primeiro já fez alguma coisa ruim. Então, quando alguém busca essa vingança, e alguém já disse que é um prato que se come frio, portanto, as pessoas geralmente que vão se vingar, elas calculam, elas vão de maneira sorrateira para cumprir o seu propósito. Eles fazem isso para devolver um mal que já foi feito a elas, a uma pessoa que sofreu, alguém próximo a ela, por quem ela vai agir, de quem ela tomou as dores. E normalmente a vingança anda junto com a ira. Assim, há um grande perigo, porque quem vai se vingar, muitas vezes não se vinga nem na mesma medida, mas vai além, Ele devolve com juros de correção monetária aquilo que recebeu da outra pessoa. Então, a vingança é sempre essa ação retributiva, nociva, em resposta a um mal que alguém fez. E a pergunta é: a vingança é coisa de Deus? E aí nós temos duas maneiras de entender esta pergunta. Se nós queremos saber se a vingança é algo que Deus faz, se Deus é um Deus que se vinga, nós podemos dizer que sim, Deus é um Deus que se vinga. E nós vamos entender por que Deus se vinga, em que é baseada a vingança de Deus. Mas se nós queremos saber se a vingança é algo que Deus quer que nós, os cristãos, pratiquemos, então a resposta é não. A Bíblia não recomenda a vingança, pelo contrário, diz que nós não devemos praticá-la. Vamos ver então, primeiramente, a vingança como algo que Deus pratica. Nós vamos ver que o próprio texto que nós lemos aqui, no verso 19, cita a fala do Senhor que está lá em Deuteronômio, capítulo 32, dizendo: minha é a vingança, diz o Senhor. Portanto, a vingança pertence a Deus. Por que Deus se vinga? Porque Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus justo e ele retribui o mal com a punição. Quando alguém pratica o mal, está ferindo a santidade de Deus. Quando alguém pratica o mal contra o seu próximo, ele está indo contra a justiça de Deus. E, portanto, estas pessoas receberão a recompensa, a retribuição pelo mal que praticaram. Quando nós lemos, por exemplo, Jeremias capítulo 11, o verso 20, o profeta está dizendo aqui: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias então está dizendo que, porque Deus é um juiz justo, então ele espera que Deus se vingue, ou seja, que Deus
retribua o mal, que Deus recompense o mal daqueles que fizeram coisas ruins contra o povo de Deus. E nós vamos ver em outros textos, por exemplo, Naum, capítulo 1, verso 2 e o verso 3, o profeta diz assim: o Senhor é um Deus zeloso. Nós já estudamos outro dia aqui sobre o ciúme de Deus, né? A palavra zeloso aqui é o mesmo que ciumento. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Veja que o profeta diversas vezes aqui vai dizer que Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que se vinga, ele se vinga com furor, com ira, ele se vinga contra os seus adversários ou aqueles que vão contra Deus ou contra o seu povo, e que ele, embora seja tardio em irar-se, ou seja, Deus também é misericordioso, mas ele não tem o culpado por inocente, ele julga com justiça. Alguém pode reclamar de qualquer outra coisa de Deus, mas nem o rico, na parábola do rico e Lázaro, que está no inferno, diz que Deus foi injusto com ele. Ele sabe por que está ali. Ele sabe muito bem o que praticou, o que o levou àquele lugar. Ele não diz assim: Deus não é justo, eu não deveria estar aqui. Ele clama por misericórdia, mas ele não acusa Deus de injustiça, porque Deus é um justo juiz. Quando Deus pune alguém é porque ele mereceu. E se Deus não punir alguém na medida que ele deveria punir, é por causa da sua misericórdia e graça. Nós vamos ver também um pouco mais adiante sobre esta questão. Então Deus é um Deus que cumpre a vingança. O texto que nós lemos de Romanos capítulo 12, o verso 19, Paulo está citando esse texto de Deuteronômio 32 e 35, que diz: minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. É Deus que está falando e está dizendo que ele é quem vai vingar-se, ou seja, quem vai recompensar, retribuir, pagar por causa da sua justiça aqueles que cometeram o mal contra ele. Então, vingança, queridos, é algo que Deus faz. É algo que Deus, ele cumpre. E essa vingança divina não é baseada em rancor, não é por simples raiva, não é porque Deus é um Deus caprichoso, mas é por causa da sua santidade e justiça. Se Deus é santo, qualquer pecado que o homem cometa é uma desobediência, é uma rebelião, é uma ofensa a Deus e, portanto, terá a retribuição. E porque Deus é justo, quando o homem age de forma injusta contra o seu próximo, ele também receberá a recompensa pelo mal que praticou, porque Deus é o juiz de toda a terra. E ele, então, fará justiça. A Bíblia, inclusive, fala do dia da vingança de Deus. Um dia quando Deus irá levar todos os homens a juízo, levará todos os homens a um tribunal para julgá-los. Nós vamos encontrar em Isaías já o prenúncio deste dia, quando diz aqui o texto: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Vamos encontrar também em Miqueias, capítulo 5, quando ele diz: e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Veja que a vingança de Deus está anunciada contra aqueles que não obedecem à sua palavra. No Novo Testamento, agora trazendo Cristo como o cumpridor desta vingança, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo: e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo,
tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Paulo então está agora transferindo para Cristo aquela responsabilidade de cumprir o dia da vingança do Senhor. E contra quem será esta vingança? Ou seja, quem receberá esta punição? Aqueles que não obedecem ao Evangelho. Aqueles que não são fiéis a Deus. Então, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos um Deus, queridos, que é bom, que é misericordioso, que é perdoador, mas um Deus que também é santo e é justo. E porque Ele é santo e Ele é justo, apesar de Ele ter manifestado a sua graça aos homens, e Ele ter uma longanimidade que espera muito para que eles se arrependam, chegará o dia que Deus levará a juízo todos os homens que não lhe obedecem, porque Deus é justo. Isso então é a vingança do nosso Deus. Ou seja, Deus aplicará a punição com justiça. Nós vamos ver na Bíblia que às vezes o próprio Deus é quem está sendo o executor desta punição. E aí nós vamos encontrar textos como Isaías 59, que diz aqui o verso 16 e 17, e viu que ninguém havia. Ele diz que Deus está procurando se tinha alguém que estivesse intercedendo por uma cidade. E como ele viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então nós vamos ver que Deus aqui, Ele mesmo vai executar a vingança, porque não havia nenhum outro habilitado para isso. Nós vamos encontrar também em Hebreus 10 e 30 a citação do mesmo texto de Deuteronômio, quando ele diz: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Veja que nós temos diversas passagens no Novo Testamento que vão falar sobre Deus executando a vingança, Deus cumprindo esta vingança. Mas também nós vamos encontrar que Deus ele tem instrumentos que Ele usa para punir o culpado, que Ele usa para punir aquele que pratica o mal. Entre esses instrumentos estão, por exemplo, o governo, as autoridades. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que todos os homens devem estar sujeitos à autoridade. E no verso 4 ele diz, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Deus então instituiu a autoridade, o governo, e deu a ele poder para punir o culpado, para prender, para executar alguma pena, a fim de trazer a retribuição, a recompensa, a vingança para aquele que praticar o mal. Então, quando olhamos na Bíblia, queridos, se perguntarmos, vingança é uma coisa de Deus? Se queremos saber se Deus ele pratica a vingança, nós queremos dizer que sim. A vingança de Deus é uma vingança santa. É uma vingança justa. Ou seja, é a justa retribuição pelo mal que os homens praticaram. E aí, quando nós olhamos essa vingança de Deus, que é justa, nós vamos ver que como todos os homens pecaram, então todos os homens deveriam sofrer a ira de Deus, deveriam sofrer a vingança de Deus. Mas porque Deus mandou Jesus, e ele morreu na cruz em favor de todos os homens, somente o sacrifício de Jesus, que foi oferecido pela graça de Deus,
pôde satisfazer a plena justiça retributiva contra o pecador. Eu, você e todos os homens merecíamos a punição de Deus. Mas Jesus foi até a cruz, sofreu a punição em nosso lugar. Aleluia. E porque ele sofreu essa punição em favor de todos os homens, agora todos aqueles que crerem nele podem ser beneficiados, então, por esta justiça retributiva que foi satisfeita na cruz do Calvário. E aí nós vemos Romanos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ele está falando de Adão, não é, que pecou, e o pecado passou a toda a raça humana. Ele continua dizendo: assim, pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, quando Cristo morreu na cruz, a graça de Deus foi expressa ali de tal maneira que, diz o texto, ela superabundou, ela é maior do que a soma das ofensas. Quando Cristo morreu, ele não morreu apenas pelos pecados de uma parte da humanidade, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Ele morreu, não é uma conta matemática, irmãos. Haviam 2,5 milhões de pecados e Cristo pagou com 2,5 milhões de seu sangue. Não é isso. A Bíblia diz aqui que o pecado, ele havia em grande medida, mas a graça superabundou. Ela é maior do que a soma de todos os pecados. Ou seja, todos os pecados estão pagos com juro e correção monetária. Está tudo pago por Cristo. E por que todos os homens não se salvam então? Porque há uma condição para receber esta bênção, que é crer em Jesus, recebendo-o como seu Salvador e Senhor. Então nós vamos encontrar claramente na Bíblia que só há uma forma do homem escapar da vingança de Deus. É correndo para a graça de Deus como foi manifesta em Cristo, ou seja, recebendo-o como seu Salvador e Senhor. Deus então, queridos, ele age em plena harmonia com a sua justiça quando ele perdoa o pecador que crê em Jesus. Por quê? Porque a vingança de Deus já foi satisfeita em Cristo. Cristo já pagou pelos pecados. Também ele age com plena justiça quando ele vinga-se dos pecadores que rejeitaram esta provisão. Porque se Cristo veio e morreu por todos, e a pessoa não quer crer em Jesus, prefere confiar nos seus próprios méritos, nos seus próprios deuses, nas suas próprias boas obras, prefere confiar nisto, em vez de entregar-se a Jesus e ter nele a fé, que é a dependência, que é a confiança na sua obra feita por nós na cruz do Calvário. Então este homem realmente, ele merece a punição de Deus. Ele não tem como fugir dela. Por quê? Porque só Deus poderia pagar pelos pecados do mundo todo. E Deus em Cristo fez isso. Deus então é justo quando ele perdoa aquele que crê em Jesus. E é justo quando ele se vinga, retribui, pune aquele que não crê em Jesus como seu Salvador. No capítulo 3, na mesma epístola aqui aos Romanos, Paulo diz: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? E ele diz: falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Deus é injusto quando ele pune? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque todos os homens são pecadores e merecem mesmo a punição. Deus é injusto quando ele recebe a Cristo como o pagamento pelo pecado e ele perdoa o pecador que crê em Jesus. Também Deus não é injusto. Nem ele está simplesmente abrindo mão da sua santidade, nem ele está passando a mão na cabeça do pecador. Não, por quê? Porque Cristo sofreu a pena por cada um dos pecados cometidos. Assim nós vemos que Deus é justo quando perdoa o pecador em Cristo, e é justo quando pune o pecador que não crê. Mas Deus, ele é glorificado
quando ele executa a sua vingança. Por quê? Porque ele mostra que ele é juiz. Todos nós, amados irmãos, nós ficamos indignados com a injustiça. Não é verdade? Se alguém vê um sujeito ali que fez tanto mal e ninguém consegue punir esse sujeito, nós ficamos indignados. Quando vemos aí corrupção por cima de corrupção e ninguém consegue prender os corruptos, ninguém consegue trazer a punição para eles, nós ficamos indignados. Quando vemos as pessoas desfazendo dos outros, descumprindo a lei e não há quem puna esta pessoa, nós ficamos indignados. E diante de uma situação como esta, alguém pode pensar, então não há justiça na terra? Então não há nenhum justo juiz? Não há ninguém a quem os homens vão prestar contas? Mas nós vamos ver que no Salmo 58, o salmista diz, o justo se alegrará quando vir a vingança de Deus. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então Deus, queridos, ele precisa punir o pecado, porque ele é justo juiz. E as pessoas precisam saber que num determinado momento pode haver injustiça em um país, em uma cidade, em uma situação, mas no final todos irão pagar pelos seus erros, porque Deus é um justo juiz. Ele registra tudo o que acontece e ele punirá aquele que praticou o mal, e por isso ele é glorificado como Deus justo, como Deus santo, como Deus que se vinga, como um Deus que faz aquilo que devia ser feito. Nós podemos ficar indignados com a injustiça dos homens, mas um dia ficaremos satisfeitos com a justiça de Deus e lhe glorificaremos quando ele trouxer a sua justa vingança sobre os pecadores. Então a vingança é uma coisa de Deus. Se você quer saber se Deus se vinga, a vingança é uma coisa de Deus, que Deus pratica. Mas se nós perguntarmos, e os cristãos? Eles devem também se vingar? Os cristãos não são chamados pela Bíblia a serem imitadores de Deus? Então, se Deus se vinga, os cristãos também devem se vingar? A resposta nesse caso é não. O cristão não deve vingar-se. Paulo está dizendo aqui como deve agir o cristão diante de toda a doutrina que eles já receberam, diante do fato de serem agora novas criaturas, de terem sido perdoados em Cristo Jesus, pela fé nele nós somos justificados. E agora ele diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira de Deus. Só quem tem o direito realmente da vingança é Deus. O cristão não deve vingar-se. Ele deve retribuir o mal com o bem. Porque nós vimos que a vingança é retribuir o mal com o mal. O que fez o mal, receberá o mal, porque Deus é justo e lhe retribuirá. Mas quanto ao cristão, nós vemos Paulo dizer aqui que nós devemos pagar o mal com o bem. No verso 14 ele diz, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. No verso 17 ele diz, a ninguém torneis mal por mal. E no verso 21 ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto está de acordo, queridos, com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Capítulo 5 de Mateus, verso 43 e 44, Jesus diz, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo. Ele está citando a lei. E aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Veja que a doutrina de Cristo não é nada fácil. O sujeito, ele é meu inimigo. Ele diz, abençoe ele. Não, mas ele fala mal de mim, me odeia. Ele disse, faça o bem a ele.
Ah, ele vive me perseguindo, então ore por ele. E a oração aqui não é Jesus leva, é Jesus abençoa, tem misericórdia. Paulo está dizendo que nós devemos ser aqueles que retribuem o mal com o bem. Jesus também está dizendo que nós devemos abençoar, orar. Tiago diz, queridos, que nós devemos ser uma fonte de água doce, que abençoa aquele que vem até nós. Não vamos dizer que isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer, talvez seja exatamente a coisa mais difícil. Mas é o que a palavra de Deus nos manda fazer. E ainda, caminhe comigo aqui no texto que nós vamos ver que Paulo ele está colocando algumas coisas que não é nada fácil de nós fazermos. Se Jesus já nos apresentou aqui uma barreira difícil de vencer, orar, bendizer e fazer o bem àqueles que nos perseguem, Paulo não está muito distante disso nos versos que se seguem. Nós vamos encontrar aqui também no verso 14, aquilo que o apóstolo Pedro também vai dizer, que nós devemos abençoar, bendizer aqueles que nos perseguem. O texto de 1 Pedro 3:9 diz: não tornando mal por mal ou injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ele está falando de herança, ou seja, nós somos filhos de Deus. E porque somos seus filhos, nós devemos fazer isto que ele está mandando. No texto que nós lemos do Sermão do Monte, Jesus conclui aquelas palavras dizendo: para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz trazer a chuva e o sol sobre justos e injustos. A vingança pertence a Deus, mas ele trata também com graça todos os homens. E aí nós vamos ver que o cristão deve abençoar aquele que o maltrata. Eu vejo às vezes, queridos, infelizmente, pessoas que, por serem cristãos, dizem assim: olha, se você me perseguir, se você olhar atravessado para mim, se você me disser qualquer palavra, cuidado, olhe que o crente tem dono e você vai morrer, Deus vai abrir a cova, Deus vai trazer a praga sobre você. E muito cuidado com isso, porque a Bíblia não manda fazer isso. É certo que Deus retribuirá aquele que perseguiu o seu povo? Sim, é certo. Mas isso é com Deus. Porque o apóstolo diz: não se vingue, mas deixe Deus fazer isso. E ele diz: em vez de você amaldiçoar, você está me perseguindo, eu sou crente, pois olha, eu vou dizer que você vai ser perseguido por Jeová, ele vai lhe matar, Jeová vai tirar a espada dele, vai lhe cortar no meio. Não! Deus lhe abençoe, porque a sua bênção não vai eliminar a vingança de Deus se aquele sujeito não se arrepender dos seus pecados. Mas o papel que cabe a nós como cristãos é abençoar e não amaldiçoar. É bendizer e não injuriar. É orar por ele e não trazer o mal para esta pessoa. Nós temos ainda, queridos, um texto que está aqui bem no meio dessa passagem, que é o verso 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como Paulo está falando dos irmãos, mas depois ele muda para falar dos que não são irmãos que nos perseguem. E ele diz que nós devemos fazer o bem a todos e que devemos ter paz com todos. Então nós somos levados a crer que alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram não é apenas com os irmãos, mas com todos, inclusive com os inimigos. É difícil se alegrar quando o inimigo se alegra, né? E chorar quando o inimigo chora, né? Mas o que a Bíblia diz é exatamente, queridos, que nós devemos alegrar-se quando este inimigo, este ímpio, melhora. Melhora não no sentido, ele conseguiu matar 300 pessoas, glória a Jesus. Lógico que não, mas ele aceitou a Jesus, amém. Ele deixou de fazer aquilo, glória a Jesus.
Ele agora é uma outra pessoa, graças a Deus. E chorar quando ele cair. Ah, foi morto pelo bandido. Muito bem, já vai tarde, que Deus leva, o diabo carregue, porque não, de forma nenhuma. É uma lástima. Se morreu sem Cristo, perdeu-se eternamente. Porque nós vamos ver, queridos, Provérbios capítulo 24, já nos dizia assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. E agora veja por que razão que o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, está dizendo isso. Porque ele crê na vingança de Deus. Ele crê na retribuição de Deus. E ele diz, para que o Senhor isso não veja, ou seja, que você se alegrou porque ele caiu, que você ficou alegre porque ele tropeçou, e seja mal aos seus olhos, os olhos de Deus, e desvie dele a sua ira. Ele diz, Deus pode dizer assim, então ele já pagou pelo que tinha que fazer, ele já tropeçou, ele já caiu, meu servo já ficou satisfeito com a vingança, e é como se ele estivesse dizendo, não se alegre não, porque no dia da vingança Deus ainda vai retribuir tudo o que essa pessoa tem para receber. Mas a ordem é, se você vê o teu inimigo cair, não se alegre não. Se ele está chorando, então chore com ele. Não chorar necessariamente junto com ele, mas chorar pela perda, chorar pela desgraça que se abate sobre aquele que no pecado morre e vai para a eterna perdição. O crente, portanto, queridos, ele é chamado pela Bíblia para abençoar até aqueles que perseguem. E não se alegrar porque alguém que me perseguiu agora está sendo perseguido. Eu ouço alguns hinos por aí que é uma verdadeira ode à vingança pessoal. Né? Você está por baixo, mas você vai ficar por cima, e quem estava por cima vai ficar por baixo, e quem estava lá em cima, olhando para você, agora vai ver que você está lá em cima, quem não lhe ajudou também não vai ser ajudado, e não é isso que a palavra de Deus nos recomenda. Que a palavra de Deus diz ore pelos que perseguem. Abençoe os que estão contra você. Por quê? Porque Deus é quem vai cumprir a sua vingança contra eles. Nós vamos ver ainda que o apóstolo Paulo diz no verso 18, queridos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso obviamente inclui paz com os irmãos e paz com os inimigos. Eu devo viver em paz com aqueles que estão me ajudando, com aqueles que estão do meu lado, mas também eu devo viver em paz com aqueles que estão indo contra mim, que estão puxando o meu tapete, que estão me empurrando para cair, que estão fazendo algo contra mim. Porque ele diz que nós devemos ter paz com todos os homens. Nós vamos encontrar também textos como de 1 Pedro, capítulo 3, que ele diz, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. A ideia aqui é a mesma ideia de Paulo aqui, que nós devemos procurar fazer de tudo para encontrar a paz. É perseguir a paz. É fazer de tudo para nós termos paz. E por que ele diz que nós devemos fazer o bem e fazer de tudo para que vivamos em paz? Ele diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ele está de olho, novamente, na justa retribuição de Deus. Se você é um justo, se você faz o bem, Deus vai ouvir as suas orações. Mas se alguém é ímpio e não obedece ao Senhor, ele diz, o rosto do Senhor é contra ele. Então o crente, queridos, não precisa de ficar contra ninguém, porque essa pessoa já tem o suficiente contra ele, que é Deus. Se Deus está contra alguém, você não precisa ajudar Deus para ser contra essa pessoa, que ele já tem inimigo mais do que suficiente para se dar muito mal.
Porque quem tem Deus como amigo não precisa de nenhum reforço. Mas quem tem Deus como inimigo não adianta querer nenhum tipo de proteção, porque não há proteção contra a ira de Deus, senão a própria misericórdia de Deus. Como alguém foge da ira de Deus? Correndo para a graça de Deus manifesta em Jesus. Não há outro esconderijo, não há onde o homem possa se esconder de Deus. Então, se esse camarada já é inimigo de Deus, deixe ele quieto e viva em paz, porque ele já tem inimigo mais do que suficiente para a vida dele. Agora, há duas condições estabelecidas aqui. Ele diz, em primeiro lugar, se for possível. Porque às vezes, infelizmente, irmãos, não é possível haver paz. Porque nós fazemos de tudo, tentamos de tudo, mas o sujeito quer paz em termos que não podem ser cumpridos. Ele não quer simplesmente a paz. Ele faz de tudo para tirar a paz do crente. O que o cristão deve fazer é o que estiver a seu alcance. A outra condição é quanto estiver em vós. Faça tudo o que for possível. Mas se ainda assim não houver paz, aí também paciência. Por quê? Porque você não está obrigado a fazer paz a qualquer custo. O sujeito quer que para poder viver em paz eu tenho que dar todo o dinheiro que tem na conta para ele. Para poder viver em paz ele quer que eu dê a minha casa a ele e vá morar debaixo da ponte. Aí tem a santa paciência. Se isso não é possível, então não há como ter paz. Porque tem gente que simplesmente não quer paz. Ele quer mesmo é ver o circo pegar fogo. Então, você não está obrigado a ter paz a qualquer custo. Inclusive, Hebreus capítulo 12 diz, segui a paz com todos e a santificação. Ou seja, se para ter paz eu tenho que abrir mão de santificação, então não dá. Se para ter paz eu tenho que pecar, não dá. Se para ter paz eu tenho que concordar com o pecado de alguém, então não dá. Aí nós vamos ter essas duas cláusulas que vão limitar o nosso esforço pela paz. Faça tudo o que você puder. E se for possível, tenha paz. O quanto você puder fazer, faça. Agora, se ainda assim não é possível a paz, paciência, porque há situações que o outro não quer viver em paz. E aí, Deus é quem vai resolver essa situação. Porque Deus é aquele que retribui. Deus é justo. Então nós podemos descansar e entregar ao Senhor. Nós vamos ver, queridos, que o cristão não deve vingar-se, nem desejar o mal, mas ele deve abençoar aquele que ele persegue. Inclusive, fazendo alguma coisa que seria impensado pelo homem natural, que é suprir as necessidades daquele que está me perseguindo. No verso 20 ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer a ele. E se ele tiver sede, dê de beber. Que é isso? Quer dizer que agora eu vou ter que sustentar meu inimigo? Eu vou ter que tirar do meu pão e dar para ele? Eu vou ter que tirar da minha água e dar para ele? Mas aí nós vamos ver, queridos, que é exatamente assim que nós vamos vencer o mal com o bem. Provérbios capítulo 25 já traz essa mesma palavra que Paulo está citando. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Então veja que, de novo aqui, o texto está olhando para a justa retribuição de Deus. Seu inimigo está com fome, dê de comer a ele. Sim, mas e aí, quem vai pagar esse pão que eu dei para ele? Deus. E essa água que eu dei para ele, quem vai pagar? Deus. Porque se você está fazendo o que Deus mandou, ele se responsabiliza pela provisão, pelo resultado. Agora veja que o texto diz, tanto de Provérbios quanto aqui o de Romanos, que ao fazer isso, ou seja, dar a comida ao inimigo que está faminto, dar água ao inimigo que está sedento, você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. A ideia aqui não é fazer
cozinhar o crânio dele, nem queimar os cabelos dele, mas a ideia aqui é que ele provavelmente vai sentir vergonha, né? Ficar vermelho de vergonha e aflição pela bondade que foi demonstrada. Alguém esperava que você devolvesse uma pedrada, você traz um pão. Alguém esperava que você jogasse água servida, água suja nele, e você traz água fria para ele beber, e essa pessoa vai ficar totalmente desconcertada. 1 Pedro capítulo 2, ele já fala numa situação parecida quando diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quando você faz o bem, então as pessoas ficam sem ter o que dizer. Paulo está dizendo, irmãos, que é praticando o bem que nós vamos deixar as pessoas desarmadas, sem ter o que fazer. Há uma ocasião lá no tempo do profeta Eliseu, que o rei da Síria, ele era o grande inimigo daquela época de Israel, e ele ficou muito chateado porque ele disse que fazia uma campanha contra Israel e, no entanto, alguém denunciava o plano dele, entregava o plano dele para o rei de Israel antes que se colocasse em prática, e quando ele chegava lá, alguém já tinha saído, ele ia armar uma armadilha, não dava certo, e ele juntou os comandantes e disse: tem um espião infiltrado aqui. Tudo que eu faço, alguém vai e conta para o rei. E aí alguém disse: não, rei, não é um espião que tem aqui. É porque lá em Israel tem um profeta. E o que o senhor pensa lá no seu quarto, trancado, em fazer, Deus revela a ele, ele conta ao rei. Aí tá difícil, né? Vamos prender esse tal desse profeta. Manda um exército para prender o profeta. Cercaram a cidade que o profeta estava. E agora? Aí o moço do profeta, né, o servo dele, diz: olha, estamos cercados, e agora? Aí o profeta ora: Deus, abre os olhos desse moço para ver quem é que está cercado aqui. Aí tinha um exército ao redor, né? Quem estava cercado era o inimigo. Ele faz uma oração e todo o exército inimigo fica cego. Se você tem o seu inimigo cego diante de você, a tentação é muito grande para pegar a espada e mandar a cabeça dele para casa num cesto, né? A tentação é muito grande para praticar tiro ao alvo com esse sujeito. Ele está cego, não pode se defender. Alguém pensou em fazer isso. Aí o profeta disse: nada, nada, nada. Quando você tomar os seus inimigos na guerra, você faz o que quiser com eles. Mas esses aqui são meus. Vamos tanger eles para dentro da cidade. Aí quando chegou ele lá dentro da cidade, todo mundo cercado, aí eles dizem: agora, Senhor, abre os olhos deles. Aí eles se viram cercados, não é? A primeira coisa que eles viram quando abriram os olhos foi a ponta da flecha que estava direcionada para ele. E aí ele dizia: e agora? Não, faça o seguinte, dê comida para eles, dê água e manda eles embora para casa. Eu acho, irmãos, que aqueles camaradas pediram baixa no exército e dissessem: meu amigo, outro que vai guerrear contra esse camarada. Eu mesmo não vou mais. Porque você guerrear contra um camarada com esse tipo de arma já está difícil. E outra coisa, como é que você agora vai voltar lá e atirar no cara se ele teve você totalmente indefeso na sua frente e ele praticou o bem e não o mal? Ele tinha toda a chance de fazer o que bem quisesse com você e ele, em vez disso, nem mandou você para casa com fome. Ainda deu de comer e mandou para casa. Então não dá para guerrear contra um camarada desse. É mais ou menos isso, uma ilustração do que o apóstolo Paulo, o escritor de Provérbios, o apóstolo Pedro está dizendo, queridos. O crente deve fazer o bem, mas ao fazer o bem e alimentar o inimigo e dar a água para aquele que está sedento, ele vai estar deixando essa pessoa numa situação desconcertante, brasas sobre a sua cabeça. Ele vai ficar realmente sem entender, vai ficar totalmente desconcertado pelo bem que foi praticado em retribuição ao mal que ele fez. Então o cristão não pode se deixar vencer pelo mal. O que é vencer pelo mal? É você praticar os métodos do inimigo. É você devolver o mal com o mal.
É você usar do mal para se sobressair. É que você querer vencer usando o mal como arma. Mas o mal como arma é uma técnica do diabo. A técnica dos filhos de Deus é vencer o mal com o bem. Viver em amor a Deus e ao próximo, que é o que Ele nos manda, e deixar que Deus triunfe sobre tudo. Se alguém vai se vingar, Deus fará isso. Se alguém vai retribuir, deixe que Deus faça. Se alguém vai devolver, que Deus faça, irmãos. Porque Deus é poderoso para fazer isso e é justo para punir aquele que pratica o mal. Então o cristão não deve se vingar, não deve desejar o mal do próximo, mesmo que ele seja seu adversário. Não deve fazer nada contra ele, mas deve abençoar, porque Deus quer assim de nós. Então nós vemos, queridos, se o cristão deve abençoar os outros, se o cristão deve dar o alimento em vez do veneno para o seu inimigo, então é porque o cristão deve perdoar aquele que lhe ofende. O cristão deve, portanto, exercer o perdão. Por que o cristão deve perdoar? Em primeiro lugar, porque Jesus mandou. E mandou que fizesse quantas vezes fosse necessário. Mateus 18, Pedro chega próximo de Jesus, e Pedro era sempre aquele que tomava a iniciativa de falar pelos outros. E Pedro diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Porque os fariseus, os estudiosos, tomando como base alguns escritos dos profetas menores, que diziam assim: por 3 ou por 4 transgressões de Judá, Deus fará assim e assim. Então eles diziam que essa era a medida do perdão. Você deveria perdoar até 3 ou 4 vezes alguém que lhe ofendesse. Aí Pedro parece que quer fazer uma média com Jesus, e ele chegou lá, em vez de perguntar por 3 ou 4, ele já chutou para cima, né? Senhor, até 7 vezes... Talvez ele pensasse que Jesus fosse dizer: mas Pedro, você é muito exagerado, rapaz. Eu gosto de você porque você é um cara perdoador, você é gente do bem. Leve do engano. Jesus chega e diz: não, 7 não, Pedro, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490, mas o que Jesus queria não era que você tivesse um caderninho e cada folha botasse o nome de uma pessoa e fosse marcando. Irmão, já está em 480, viu? Só para lhe avisar que o senhor só tem mais 10. Não, não é isso. 490, ou na realidade 70 vezes 7, quer dizer tantas vezes quanto for necessário. Porque o número 7 para os judeus significa a plenitude, a completitude. Então 70 vezes 7 é a completitude da completitude. É o todo do todo, ou seja, tantas vezes quanto for necessário. Se passar de 490 vezes para cada pessoa, ainda assim continuamos perdoando, porque Jesus mandou. E no verso 35 do mesmo capítulo, ele diz que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. E aí é onde está, queridos. Todos nós precisamos de perdão. Não há ninguém que não precise do perdão de Deus. Então, se nós precisamos do perdão, precisamos também perdoar. Porque se não perdoarmos, é Jesus quem está dizendo, não seremos perdoados. Aquele que pratica o bem receberá retribuição por isso. Aquele que pratica o mal, igualmente será retribuído o seu feito. Então, o cristão deve perdoar, deve abençoar, deve orar pelos que lhe perseguem, dar de comer àqueles que estão com fome, mesmo sendo seus inimigos. Mas isto tudo, irmãos, quando nós olhamos aqui, é uma atitude completamente contrária à natureza do homem caído. É o contrário do que o mundo pratica, do que as pessoas dizem que se deve fazer. Se alguém souber que você está cumprindo essa palavra, vai dizer que você é um tolo na melhor das situações. O mínimo que vão dizer de você é que você é besta. Mas isso, queridos, é perfeitamente compatível com a graça de Deus. Porque é assim que Deus também nos tratou, Ele nos perdoou em Cristo.
Ele mandou Jesus para morrer por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Nós somos alcançados por esta graça e agora também devemos viver em graça, abençoando os outros. E se alguém levar vantagem sobre nós por causa destas coisas, não se preocupe não. Deus trará a recompensa para ele pelo mal e para você pelo bem que você praticou. Só podemos fazer isto aqui, queridos, por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus. A pergunta é, o nosso coração está cheio deste amor ou está cheio de rancor? Tem alguém com quem você não fala? Tem alguém com quem você não gostaria de se encontrar? Que se você for numa calçada e ele vier, você também vai mudar de rua? Que você evita passar na frente da casa dele, que você não vai ao local de trabalho dele, que você não conversa com pessoas que têm muito relacionamento com ele por causa de desavenças do passado, de perseguição. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo. Não sei e nem quero saber, mas o que a palavra de Deus diz é que nós devemos abençoar os que nos perseguem. E o maior exemplo para nós é de Jesus, porque ele foi injuriado, maltratado, cuspido, abandonado, foi traído, mas na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aleluia. Então, se você tem uma lista negra, se você tem aí uma listinha de pessoas, ainda que seja uma só, com quem você não conversa, de quem você só fala mal, de quem você não quer nem conversa, aquela pessoa que você bloqueou o WhatsApp, Facebook, Twitter e todas as redes sociais dela para não ter contato com esta criatura, que você já marcou o território para nunca passar na porta dela, para não encontrá-la. Se você tem uma pessoa assim na sua vida, meu irmão, você precisa orar para que o Senhor mude o seu coração. E você precisa esforçar-se, aleluia, você precisa colocar em prática, porque o que está aqui não é uma sugestão de Paulo, é mandamento de Deus para nós. Você precisa mudar a sua oração. Se até hoje você estava orando, Jesus, queima, prepara e leva, se não der tempo de preparar, leva assim mesmo. Ou qualquer outra oração que você estava fazendo, mude, meu irmão. Abençoe. Abençoe, aleluia. Bendiga. Ore por esta pessoa. Apresente ao Espírito de Deus as gavetinhas do seu subconsciente. E autorize ele a buscar qualquer lista que esteja guardada lá. E diga para ele: o que o senhor encontrar, rasgue, Espírito de Deus. Porque eu quero perdoar. Eu quero viver em paz. Eu vou fazer o possível para viver em paz. E a partir de hoje eu vou orar por essas pessoas. Como eu oro pelos meus amigos, dizendo: Deus abençoa. Porque se você pensar bem, queridos, seus inimigos precisam de mais oração do que os seus amigos. Porque os seus amigos já têm Deus por eles. E os seus inimigos têm Deus contra eles. Então, na verdade, eles precisam mais de oração do que os seus amigos. Assim nós devemos cumprir a palavra de Deus. E cumpri-la, nós estaremos sendo abençoados. O nosso coração está cheio de rancor ou cheio de amor. Nós torcemos contra aquelas pessoas que pisaram no nosso calo, ou nós oramos para Deus os abençoar. Nós torcemos para que ele caia, e quando soubemos que ele teve, nem que seja uma gripe, tá vendo? Vai se levantar contra o servo de Deus, olha aí. Ou nós oramos: Deus, tenha misericórdia, não deixe essa alma ir para o inferno sem conhecer o perdão que está em teu Filho, que na cruz foi oferecido a todos os homens. Nós precisamos olhar para esta palavra, queridos, e aplicá-la ao nosso coração. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem.
Você não pode ser um praticante do mal. Você não pode ser um executor do mal. Se alguém trará vingança contra os seus inimigos, deixe que Deus o faça. Ele é um vingador perfeito. Ele é um justo juiz. Mas quanto a mim e a você, vamos abençoar a todos. Ser fonte de água doce. O bem não tem limites para ser usado. Mas pastor, até quando eu vou ser besta e vou tratar todo mundo bem? Até o dia que Jesus vier lhe buscar. Porque não há limite para fazer o bem. Não há uma data marcada para você fazer o que a Bíblia manda. É todos os dias. Esse bem vem de Deus. E vem em medidas transbordantes. Você precisa de mais graça? Peça a Deus que Ele tem. Você precisa que Deus lhe abençoe para que você possa perdoar? Peça a Ele que Ele tem. E nós precisamos, então, usar este bem que recebemos de Deus para vencer o mal. Porque quem deve ser humilhado, quem deve ser envergonhado na vida do crente é o diabo. Aleluia. Ainda que você se humilhe, no final quem será realmente humilhado é o inimigo. Porque aquele que se humilha debaixo da mão de Deus, no seu tempo Deus o exaltará. Mas o diabo um dia ele será terrivelmente humilhado, lançado no lago de fogo que arde para sempre. Nós podemos derrotar o mal com o bem todos os dias, quando escolhemos praticar esta palavra na nossa vida. Então, queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que nós devemos ter uma atitude diferente do mundo. Qual a atitude que o cristão deve ter para com aqueles que são de fora? Com os irmãos, devemos amar. Amém. Devemos ser hospitaleiros. Amém. Devemos comunicar com os santos nas suas necessidades, atender às necessidades deles. Amém. Devemos viver preferindo os outros em honra. Amém. Mas com os que são de fora, com os inimigos, nós devemos usar o amor de Deus para com eles. Abençoá-los, bendizê-los, não tornar mal por mal, porque a marca distintiva de Deus na sua igreja é o amor. A marca de Deus nos crentes não é que eles sempre estão em vitória. A marca de Deus nos crentes não é que ninguém pode tocar neles. A marca de Deus nos crentes é que eles vivem em amor. Eles amam, aleluia, retribuem o mal com o bem, porque amam a Deus e amam até mesmo aqueles que lhes ofendem, porque creem que Deus quer que eles hajam assim. E Jesus deixou bem claro, queridos, que se nós nos amássemos uns aos outros, então o mundo veria que nós estamos nele. Se a igreja não pode amar, quem mais vai amar as pessoas que praticam o mal? Se a igreja de Jesus não pode amar os que praticam iniquidade, quem vai amá-los? Quem vai orar por eles? Quem vai interceder por eles? Nós precisamos ser, então, essas fontes de bênção. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Que essa palavra esteja guardada no nosso coração. Você pode estar dizendo aí, mas pastor, é muito difícil isso. Eu concordo com você. Não é muito difícil. É impossível para o homem natural. Se eu fosse cumprir isso com as minhas forças, eu jamais conseguiria. Mas o Deus que me manda fazer é o Deus que me capacita, que me dá graça, que derrama amor no meu coração. É o Deus que me dá alegria para fazer, que renova as forças. E se você está dizendo aí, mas pastor, olha, tem fulano e cicrano, e aquele irmão e aquela mulher, e aquele homem e aquele fulano, que eu realmente até hoje não consegui perdoar ou resolver essa situação, coloque essa situação diante do Senhor. Peça graça a Ele e comece hoje a orar diferente por essas pessoas. Comece hoje a mudar de atitude para com essas pessoas. Deus quer que você vença o mal com o bem. Que você seja um agente do bem. Aleluia. Que você seja um praticante do bem. Aleluia. Que você ame e abençoe. E se essas pessoas precisam de ajuda, seja o primeiro a ajudar. Deus recompensará a todos por aquilo que eles fizerem. Recompensará o bem aos que praticarem o bem.
recompensará o mal aos que praticarem o mal, porque Ele é um justo juiz. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que esta palavra esteja no nosso coração.